por que o gráfico de pizza é uma merda, ou pra gente não começar com muita raiva, né? Por que é ruim? Por que a gente não deve usar? Não é que não deve, né? Mas elas vão Não explicar. é, mas... Exato. Porque é muito Aí viu? fácil Quem tá errar. com mais raiva... Tá Pelo todo amor de mundo, Deus, né? dá- Eu não me contive, a Karine e a Letícia vieram junto, todo mundo quer falar. Morte aos gráficos de pizza, mas só pra tirar aqui da brincadeira e falar sério. É muito fácil errar em um gráfico de pizza, são muitas variáveis. Então tem desde a escolha da cor que tá colocando lá, até mesmo a quantidade de elementos dentro de um gráfico de pizza, e não só a quantidade de elementos, mas quão perto ou longe esses elementos estão. Se eles estão muito perto, por exemplo, representa 32%, 31% e 34%. Não sei se essa conta deu 100%, tá, gente? Fiz aqui de cabeça, acho que deu. Se tá muito perto, mesmo sendo só 3 categorias dentro de um gráfico de pizza, que é o adequado, né? 3 categorias, como é que eu vou garantir que meu gráfico ele nunca vai estar tão próximo assim que eu, como humana, vou ter que interpretar qual é exatamente o ângulo de cada uma dessas fatias para ver qual que é a maior e qual que é a pior? Vou começar pela Karine agora, nossa última pergunta do bate-bola. Karine, quais são as principais diferenças entre dashboard, apresentação e relatório? Um dashboard emociona, um relatório relata e uma apresentação comunica. Porra, se isso não tiver numa frase, na boleia de um caminhão, porra, eu sou um avestruz, então. Caralho. Muito bom, muito bom. Você, Letícia. Olhando por outro viés, seria a velocidade de consumo que você vai ter dessa informação, o nível de detalhamento e qual que é o seu objetivo ali. Então, indo para o outro lado, seriam esses 3 pontos. Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Olha só que moral, vocês pedem e a gente ouve. Vamos falar hoje sobre a diferença de dashboard, relatório e apresentação. Na moral, acho que vai ser, Luciano, pra mim, pelo menos, aquele podcast que eu vou deixar salvo no favorito, para toda vez que eu ver alguém usando um dashboard como relatório, um relatório printado em 100 mil páginas de PDF, eu já falo assim, pô, como que não quer nada? Acho que pode te ajudar. Uhum. E vou mandar pra pessoa. Pior é o cara que usa o relatório como banco de dados, né? Pô, aí é pior ainda, né? Você que tá vendo, tá ouvindo, eu sou Gustavo Esteves, host do podcast, Luciano Fialho, co-host do podcast, tá aí como sempre, preparado para fazer perguntas que não estão na pauta. Boa. E a gente, para poder falar sobre a diferença de dashboard, relatório e apresentação. A gente chamou quem entende, Porra, porque a gente não sabe porra exatamente. nenhuma. O meu papel, o papel mais fácil, o teu também. Exatamente. Que a gente vai soltando as perguntas, elas vão ensinando a gente. E o que a gente faz junto disso? A gente vai tirando mais dúvida. E Exatamente. daqui a pouco a gente sai daqui já aprendendo a diferença sobre isso. É claro que, dashboard, relatório e apresentação a gente pode contribuir junto, mas o palco é delas. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Vou começar pela Karine Lago. Seja bem-vinda. E Letícia Smirelli também seja bem-vinda. Na ordem, se apresenta aí para nossa audiência. Obrigado por toparem bater esse papo. Obrigada a você, Gustavo, Luciano. É uma honra estar aqui, na verdade. Então, a gente que agradece vocês, porque a gente sabe o trabalho que vocês fazem em difundir qual é a notícia certa, né, sobre os dados certos sobre isso, e também para difundir uma cultura que está cada vez mais forte no Brasil, principalmente, e a gente também faz uso dessa bandeira também, da mesma cultura, que é mais dados e menos achismos, né? Então, só me apresentando rapidamente, meu nome é Karine Lago, eu sou Microsoft MVP, isso significa que eu sou premiada pela Microsoft já no 7º ano consecutivo, e isso é uma premiação para quem faz parte de um ecossistema que fala sobre algum software da Microsoft de uma forma apaixonada, com muita técnica e com muita profundidade. Eu faço isso no meu canal do YouTube, que vai bater 400 mil inscritos atualmente. Além disso, também faço isso lá no meu Instagram, com 100 mil inscritos, no LinkedIn, com também 100 mil. E também sou cofundadora da comunidade Data Driven, que é uma comunidade de pessoas orientadas a dados. E a gente faz isso principalmente no software que nós somos mais especialistas, que é o Power BI, mas é claro que não falta Excel, não falta falar de Python e outros softwares também de BI e correlacionados. Além disso, também sou escritora de 3 livros. 2 deles estão disponíveis para quem é aluno da comunidade, que é o Excel de A-Testes FD,
e também o Microsoft Power BI, o guia definitivo do Data tenho. Driven. Você tem, né? Eu tenho. Você tem. Você sabe que ele é cheio de ilustrações. E só para falar um pouquinho da minha formação, eu sou publicitária de formação, comunicação social, e também tenho pós-graduação pela UFMG em gestão estratégica da informação. Então, a minha vida é isso, é dados, e eu tô aqui para falar muito e passar o que eu sei para vocês. Boa, meu nome é Letícia Smirelli, eu sou sócia da Karine, nós somos juntas cofundadoras da comunidade Data Driven, também sou Microsoft MVP na categoria Data Platform, a disseminação de conhecimento de Power BI que a gente faz, então isso é muito legal, é um prêmio que a Microsoft reconhece, né, os profissionais da área. Minha formação, assim como a da Karine, não veio da área técnica, né, não tem um pezinho em TI, eu sou formada em administração e eu trabalhei por 8 anos em logística. Então, usava dados lá em negócio, e esse conhecimento de negócio é fundamental para a análise de dados em si, né? É tão importante quanto a parte técnica e ferramental é você conhecer de negócio. Então, muito obrigada pelo convite, Gustavo. Também tem o seu livro, inclusive ele está aqui na estante. Pô, isso aí é honra, hein? Tá aqui na estante e, ó, quero devorar ele em breve. Boa, obrigado pela participação. É legal que agora no podcast temos 4 pessoas que não são formadas em tecnologia falando sobre dados. Lucia é formada em educação física. Não, pra quem não sabe. Em nada, né? Eu fui nas aulas de educação física, mas, né, não aproveitei nada, porque, né, olha o meu tamanho. Mas programa desde os 12. Programa desde os 12. Porra, tá maluco. Só fez a faculdade errada. Só fez isso aí. Se tivesse feito TI, alguma coisa, se tivesse formado. Se eu tivesse feito faculdade, eu não estaria aqui, tá ligado? Eu não teria desistido. É mais fácil aprender a programar, tá ligado? Ou seja, eu sou igual a Karine, formado em publicidade também, metido a besta na área de dados. Meninas, obrigado mais uma vez pelo papo. Vai ser uma honra ter vocês aqui. Eu já quero começar. Pra quem tá ouvindo a gente, é muito comum, e assim, pelo menos aqui na Métricas Boas, eu vejo vocês também falando muito isso. Inclusive, eu já falei pro Luciano que em 2025 a gente vai virar brabo em Power BI só porque eu quero ter o título de MVP. Eu não vou ser um nojo se eu virar MVP. Eu vou ser um nojo. Eu não ia cumprimentar todo mundo, não. Você ia apertar a mão do MVP, eu não vou, exato. Eu falo assim, licença, eu não jogo na NBA, mas sou MVP. Exatamente. Tá maluco. E aí tu vê como que o Google caga pras ferramentas que ele tem, porque ele não tem o MVP. Não tem MVP. Não tem MVP. Não tem. Mas não tem nenhum reconhecimento no Google, Não gente? tem. Um reconhecimento sim, ele não te, sei lá, processar, alguma coisa do tipo. É um tipo de reconhecimento. Olha só, isso já é um grande reconhecimento pra gente, porque a quantidade de vezes que a gente xinga eles aqui é absurdo. A gente também xinga o Google por aqui, né, Karine? Aí, ó. E, ó, às vezes a Microsoft também. Também. Exatamente. É isso aí. Boa. Vamos falar aqui pra galera que tá ouvindo a gente. É muito comum e a gente bate muito no mercado sobre isso, a gente tá vivendo uma era de dashboard overload, né? Que parece que para resolvermos os problemas de dashboards, vamos construir mais dashboards. A gente vai quase virar um WinZip aí, pra quem lembra do WinZip, de dashboard. Você clica num pra abrir mais 20, vambora. E ao mesmo tempo, a gente bate em outra tecla, que são as pessoas, principalmente quem tá ouvindo a gente, que é de mídia, né? Performance, tráfego, essas coisas, que as pessoas, elas criam relatórios em PowerPoint. E o relatório é uma coisa, pra mim, desculpa a franqueza, o podcast é nosso, então, tranquilo, é idiota. Porque a pessoa entra na ferramenta, tira print e bota no PowerPoint. Aí o PowerPoint vira 189 slides, ela salva em PDF e manda para um cliente, manda para um superior e fala, olha, o relatório tá aí. O que o cliente o superior faz? Olha 189 páginas e fala, eu não vou ler esse livro, que não virou um relatório, virou um livro, e fala, vamos marcar um call para você me apresentar? E aí surge a terceira parada, que é ruim pra caralho, que é a pessoa pega essas 189 páginas, bota o cabo HDMI no computador e pum, vamos fazer a apresentação, que nada mais é do que o relatório das 189 páginas passado slide a slide. Eu queria começar esse podcast aqui com vocês dois trazendo pra gente, se a gente fosse parar e pensar assim, isso que eu estou fazendo é um dashboard, é um relatório ou uma apresentação? Quais seriam as definições básicas para eu poder olhar e falar, então se eu estou fazendo isso, pô, dashboard vai ser melhor. Se eu estou fazendo assim sensado, se cumpre estes parâmetros aqui, eu vou fazer um relatório. Se tem estes parâmetros, na realidade é uma apresentação. O que vocês entendem que são as diferenças assim entre essas três situações de definições básicas que fazem a gente escolher qual dos três a gente vai usar naquele momento?
Eu acho que uma referência que a gente pode ter bastante é o painel de um carro, né? A Letícia faz esse exemplo muito bem. Inclusive, tá no nosso livro isso. E no nosso livro a gente tem um painel de um carro mostrando que existe um dashboard lá. Então, para que existe isso dentro de um carro? É para dizer onde que está a nossa velocidade, se a temperatura está alta ou se está baixa, se o nível do óleo também e tudo mais. E para que existe isso? Para ser indicadores, indicativos para tomada de ação. Então, quando eu preciso ter um indicativo para uma tomada de ação muito pontual, por exemplo, a meta não está sendo atingida, eu coloco isso num dashboard. Sei lá, eu preciso remover algum tipo de anomalia que está acontecendo no meu chão de fábrica, na minha indústria, porque a gente está tendo uma produção defasada. Isso é um indicativo. Então, tudo que é indicador tem que estar dentro de um dashboard. O relatório, como o próprio nome já diz, ele relata algo. E isso não é um indicativo, ele é um relatório. Até o próprio nome já diz, já mostra que ele é um monstro mais, né? Eu imagino ele como um gigante. E a gente não consegue ver de bate-pronto e indicar exatamente o caminho que a gente pode seguir. Mas o relatório, ele vai me relatar de uma forma mais detalhada aquilo que o dashboard apontou. Então, se a gente imaginar um funil, o dashboard, ele é como se fosse... como se fosse, assim, uma luneta, tá? Eu consigo ver bem longe. E o relatório é como se fosse um microscópio. Eu consigo ver a lente exatamente daquilo que eu estou tentando analisar. E a apresentação nada mais é do que pegar tudo isso daí e tentar colocar storytelling no meio. Só que se já tiver storytelling no dashboard e no relatório, vai ficar melhor ainda, porque a apresentação vai calhar ser muito mais eficiente. E uma coisa, Gustavo, que você falou aí, e que eu acho que a gente tem que ter cada vez mais respeito pelas pessoas hoje em dia, é o seguinte: qual é o ativo mais precioso que nós temos hoje em dia? É o tempo, não é dinheiro, gente. As pessoas acham que dinheiro é o ativo mais precioso, ficam loucos por dinheiro. Se eu tivesse mais tempo na minha vida, eu faria tanto mais dinheiro. Pois é. E as pessoas normalmente elas não olham isso. Então, se eu tô fazendo um relatório, copiando e colando, várias apresentações, mais de 100 páginas sobre isso, é como se eu estivesse desrespeitando o tempo de alguém. Então é por isso que a relevância desse episódio tá por trás disso que a gente tá falando. Nós estamos falando do ativo mais precioso das pessoas. Então, basicamente é isso, tá? A diferença entre dashboards, relatórios e apresentação. E ó, pegando o gancho do que a Karine falou do painel do carro, imagina só, você tá dirigindo um carro, um avião, que seja, porque esse é o melhor exemplo ali do que é o papel de um dashboard, e te colocam ali, ó, um relatório com 1 milhão de páginas, ou te apresentam uma tabelona, você bate o veículo, é batata. Então, o papel do dashboard é, de fato, você ganhar velocidade. Então, o dashboard mais efetivo possível é aquele que a gente consegue consumir a informação da forma mais rápida possível. É para quem ali, ó, quer bater o olho. Eu falava muito, né, na época que eu trabalhava em empresas, que os gestores, eles queriam ter essa visão do helicóptero, eles amam ter um dashboard ali para ele ver a saúde do negócio, para ele já bater o olho e já saber se as coisas estão indo para a direção certa ou não. Então o dashboard ele já acaba chegando no nível mais estratégico, e quando a gente entra mais em relatório, vai descendo até para o nível mais tático e mais operacional para quem quer se aprofundar em detalhes. Então, se a gente for pensar também em hierarquia dentro de uma organização, não importa aí a área, o nicho, o dashboard, ele é assim, o melhor amigo de quem já está num nível estratégico, que ele não quer ver detalhe. Normalmente esses caras, ó, quem está na diretoria, você não quer ver coisinha pequena. Existem as exceções, existem. Mas a maioria quer só bater o olho e ter ali, ó, papum. E uma coisa que eu acho que é o que faz com que um dashboard seja algo que a gente ganha muita velocidade, é que o dashboard ele é muito mais visual. E a gente até cita também no livro, ó, eu tô com o nosso livro aqui, no capítulo de visualização de dados, que existe uma pesquisa do MIT, que eles analisaram que o nosso cérebro humano, ele consegue consumir imagens e coisas visuais, qualquer coisa que é visual, 60 mil vezes mais rápido do que simplesmente números e textos de forma isolada.
Então, o poder de um dashboard é nessa velocidade que a gente ganha de interpretar. E seguindo naquela brisa ali que a gente estava de painel de veículo e tudo mais, se a gente for pensar no trânsito, é também um motivo porque placas de trânsito não tem lá um textão. É uma imagem, alguma coisa visual ali, porque você precisa tomar uma decisão, ter um direcionamento de uma forma rápida. Então, eu acho que o fator velocidade de consumo é um fator que precisa ser analisado, quão rápido aquilo ali precisa ser consumido. O fator do nível de detalhamento, apesar do dashboard também permitir o aprofundamento, que isso é uma coisa importante também, né? Um dashboard, por mais que ele seja macro, com ferramentas como Power BI, Tableau, ele permite com que você desça ali, né, o nível de granularidade dos dados, mas naquilo que é relevante para você. Fica ali para o usuário poder se aprofundar no que ele julga pertinente. Mas o dashboard, assim, para mim, a principal característica é velocidade. Velocidade comparada a um relatório. E a gente pode pensar em dashboard macro, estratégico, tático, né? Acho que o grande ponto importante para ainda trazer um pouco mais do que vocês trouxeram aqui, para quem tá ouvindo, é você entender que você não precisa recriar ferramentas, saca? E eu bato nessa tecla há algum tempo, que já teve uma treta pública minha, que graças a Deus não tá mais pública, né? Porque eu apaguei. Que eu falei justamente sobre isso no LinkedIn. Peidou. Não, eu falei, pô, pra quê, né? Tô dando palco pra quem não merece. Então, eu falei sobre isso, sobre uma vez eu ter recebido um dashboard de uma empresa que eram 90 páginas. E esse dashboard pra mim não fazia sentido, porque era um dashboard de acesso para um cliente. E não era para áreas diferentes do cliente, que ainda faria sentido, porque são 90 áreas, são 30 áreas e tem uma aba para cada área, né? Especificamente não, era recriar uma ferramenta, mas com uma visualização mais amigável da cabeça das pessoas. Então, muitas vezes no dashboard, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira é que menos é mais. Quanto menos coisa colocar, mas que sejam mais visualmente e tenham história por trás, que façam as pessoas olhar e bater o olho na hora, entender o quão relevante isso é, o quão eficaz isso é e o que eu faço depois disso, cara, esse é o praxe para montar um dashboard básico bem feito. Isso passa a informação que eu quero de maneira rápida e eficaz, ponto, eu vou botar isso aqui. Depois você pode ir, né, aprimorando isso, aplicando storytelling, melhorando a visualização de dados, melhorando a teoria das cores, para você evoluindo sobre isso. E aí quando a gente entra em relatório, o Karine falou muito bem, né, relata algo, né? Se o teu relatório é uma porrada de informação que não diz o porquê e o como, você não está relatando nada. Então, a gente fala muito aqui na métrica de uma técnica que a gente usa chamada OPC. Então, o que, porquê e como. O relatório, se ele só trouxer o que, mas não trouxer porquê nem o como, você não fez porra nenhuma. Você está fazendo talvez um dashboard piorado, porque o dashboard ele traz o quê? O porquê e o como é na hora que você analisa, né? Um dashboard. E a apresentação, acho que vocês trouxeram muito bem também. A apresentação, ela tem variáveis que o dashboard possui, só que existe uma outra questão na apresentação, que é a nossa comunicação, verbal e não verbal, né? Porque a do dashboard e a do relatório, tradicionalmente, é uma comunicação não verbal, é uma comunicação escrita, uma análise descritiva. Né? Exatamente. Então, quando a gente está na apresentação, cara, tem outras coisas que você tem que levar em consideração. E é muito comum a gente ver pessoas que sabem muito, mas na hora que elas precisam explicar ou falar, elas não conseguem passar aquilo que elas sabem, elas são muito fodas. Só que na hora de uma apresentação elas não conseguem passar, porque elas não têm a estratégia de comunicação por trás disso, storytelling, por trás disso, outras coisas que ela tem que usar. Acho que a gente passou bem aqui nas diferenças sobre... Isso está totalmente ligado, inclusive, com o objetivo que essa pessoa tem, né? Porque o objetivo dela é ser uma pessoa foda tecnicamente, e aí ela não entende que esse dado precisa ser consumido por um ser humano. Alguém precisa entender, né? É foda. Não adianta de nada. Se você olhar o dado sozinho, você é só um otário que olha o dado sozinho. Acontece muito isso. A gente tem muitas mentes brilhantes, tecnicamente, mas que não conseguem comunicar e transpor aquilo que elas sabem, né? Uma das coisas que as pessoas ficam encantadas, do sentido de espantadas, né? A palavra certa é essa. É falar assim, mas Karine, como que você é de publicidade e você sabe tanto? A verdade, gente, é que eu sei comunicar. Então, eu sei muito também, obviamente, senão eu não bancaria a forma como eu me comunico, mas a minha comunicação mostra que eu sei bastante, mas podem ter milhares de pessoas, e tem, na verdade, que sabem tanto quanto eu, até mais, só que elas não sabem se comunicar, né, Luciano? Foi isso que você falou. Exatamente. Isso é um dia que esses caras podem aprender sobre como se comunicar, Gustavo. Pô, eu conheço um lugar que eles podem estudar chamado Métricas of Prime. Eu tô fazendo um jabá bem tranquilo aqui, ó. Se a galera estiver vendo aí.
galera estiver vendo a minha camisa, assim, lá no Metacast Prime tem um treinamento de oratória para profissional de analytics. Então a gente pegou um professor de oratória, que foi o Nélio Xavier, meu mentor do Luciano. Então eu espero que a oratória esteja boa. Não, eu sou o pior aluno do Nélio. Mas a oratória do Nélio, ele ensinou pra gente dicção, a parte toda de oratória, storytelling. E a gente pegou o que ele ensina tradicionalmente para todo mundo com as dificuldades e desafios que o profissional de analytics tem. Que é um desafio e dificuldades bem grandes de não falar requisition da API, não falar, né, eu consultei no SQL, aí tem gente que fala, pô, Sales Qualified Lead? Não, é o banco de dados, né? Então, a gente pegou os desafios e dificuldades que o profissional tem e aplicou dentro das técnicas de oratória, que é um dos treinamentos que tem no Métricas Prime, mais 25 treinamentos para você se tornar um profissional 100% adequado ao mercado de analytics para marketing digital, produto e outras coisas, né, Luciano? Pô, muito forte. Link Eu já forte fui que esse eu cara Eu já fui esse cara num nível de que o pessoal da empresa... Lembra da época que as pessoas criavam Lorem Y? Lembro. Bro Y. Criaram o Bro Y. Quem criou, Luciano? Foi você e os moleques lá, né? Acho que foi você e os moleques lá. Os caras, tipo assim, era tão difícil entender o que eu falava, porque, primeiro, eu não sou um cara que fala devagar, e segundo, né? Tipo, a galera também não tinha conhecimento de tecnologia, que os caras pegaram os termos das coisas que eu falava e montaram um Bro Y, e a gente usou durante um tempasso, assim, dentro dos projetos como texto de exemplo, Exato. o Bro Y, que era só a maneira como eu falava, de tão merda que era. Por isso que eu falo que eu sou o pior aluno do Nélio, tá ligado? Não, mas aquela época foi... Não, com certeza. Era o requisition. Melhorei bastante, pô. Eu não estaria aqui agora, né? Era o requisition da API, do jQuery, do validation, do data motherfucker. Bro, eu tenho um Y. Exatamente. Foi. Mas agora que a gente entendeu aqui um pouquinho melhor as diferenças e nuances sobre dashboard de apresentação e relatório, vocês são especialistas demais, MVPs, na construção de dashboards através do Power BI. Na hora da gente criar esses dashboards, qual é o processo ideal que vocês usam, que vocês ensinam, que um dash ele não vire paisagem, para que de fato esse dashboard seja útil? Porque a gente vê, e assim, pelo menos eu vou trazer esse exemplo só aqui, tá? Para vocês e vocês contextualizam. Mas eu trabalhei num comprafácil.com, foi um e-commerce, na época que eu trabalhava lá, era de métricas, analytics e tal. E a gente criou um dashboard na TV que na frente de cada gerente aparecia as informações mais importantes para eles. Eram 4 só. Que era como é que estava a margem, como é que estava a receita, quantas transações ele tinha, taxa de conversão. De hora em hora a gente comparava com a meta. Era só isso. Verdinho tá ok, azul... Não, verdinho você tá acima da média, azul você tá ok, vermelho você tá ruim. E quando tava vermelho, piscava vermelho por 5 segundos. A tela inteira, que era pra pessoa ver que tinha mais de 2 KPIs ali ruins. Boa. Eu desliguei todas as TVs. Ninguém pediu pra ligar. No final do dia, o diretor chamou todo mundo, deu um esporro geral e falou que se eles não estavam olhando o dashboard que ajudava eles a tomar a decisão que estava na frente deles, o que eles estavam fazendo no dia deles. Isso pros gerentes. E aí todo mundo pediu pra eu ligar as TVs, né? Falou quanto relevante era aquilo e tal, né? Mas... Pra mim, mesmo com um dashboard, com 4 informações, com poucas nuances ali, virou paisagem para as pessoas. Então, como que a gente pode criar um processo com as pessoas, uma engenharia de requisitos, talvez ali, que faça com que o nosso dashboard seja útil para as pessoas e áreas, e não que ele vire mais uma paisagem. Aí a gente começa com a Letícia isso daí. Tem um termo que a gente usa para os nossos alunos, que a gente fala que qualquer profissional que analisa dados de alguma forma, o seu principal papel, se a gente fosse falar com outras palavras, é ser um excelente tradutor. A gente estava falando agora há pouco sobre comunicação, então o papel ali do profissional ao elaborar um dashboard é traduzir uma linguagem de dados ali que o analista que trabalha no marketing, vendas, não necessariamente sabe, e você tem que fazer essa ponte. E ao fazer essa ponte, para você conseguir, né, com que ela seja bem feita, você precisa conhecer o cara que está lá na ponta, que é quem vai consumir esse relatório, o que ele precisa ver, o que ele quer ver. Então, a gente usa o termo técnico levantamento de requisitos, mas falando de uma forma simples, é você sentar com a pessoa que vai, de fato, consumir aqueles dados e entender o que é que ela precisa ver, qual que é a necessidade dela. Porque muitas vezes a gente tem inúmeros dados, mas pode ser que eles sejam inúteis, não é o que a pessoa precisa ver. E aí, indo além, né, não só saber o que a pessoa precisa, você também tem que ter o seu papel ali de instigar, né, saber fazer boas perguntas
Porque muitas vezes a pessoa que está lá na ponta, às vezes ela, se não tem já uma supercultura orientada a dados, está num estágio muito iniciante, às vezes a pessoa nem sabe o que ela quer ver. Então também é o papel do analista mostrar o valor daquilo, comunicar isso, né? Mostrar ali, olha, como mexer na ferramenta, caso seja algo que você vai disponibilizar para ter uma interação, né, com o usuário, ele precisa saber mexer naquilo e você precisa cacarejar aquilo até entrar. Então, tem que ficar cacarejando até você conseguir fazer essa ponte bem feita. Então, esse papel de ser um tradutor, de conversar com a pessoa que está na ponta, entender qual é o público, o quão detalhado aquela pessoa precisa daquela informação ou não. Aquilo que a gente estava falando de estratégico, tático e operacional, pode ter dashboards níveis operacionais também, que vai um pouquinho mais no detalhe. Mas daí você precisa saber quem é o público, o que ele precisa ver, quais são as metas, as dores, o que está pegando ali, para ser efetivo e comunicar. Tem que ficar cacarejando ali E também. acho que tem um ponto, que aí eu vou levantar aqui, é foda, que é a 50ª vez que a gente reclama da mesma coisa, né? Que é o ponto de em quanto tempo, com as informações que esse usuário está recebendo e consumindo dentro desse dashboard, ele consegue tomar uma decisão efetiva. Porque esse é um ponto que, pelo menos eu fico um pouco irritado, eu tô tentando ficar irritado e não ficar irritado ao mesmo tempo, Rafael. Porque a galera hoje tem um anseio muito... O Lucian usa de vez em quando o podcast como terapia, gente, que ele não vai no psicólogo. Aí que ele faz? Ele aproveita pra abrir o coração podcast. Não, mas na verdade, isso aqui é muito mais pra ver se eu não tô maluco, sacou? Porque assim, na maioria das vezes as pessoas têm um anseio muito grande pra analisar dados em tempo real. E aí, como um profissional de tecnologia, eu penso, que caralhas de decisão você consegue resolver agora? Tu consegue fazer um deploy em tempo real? Não, tu vai ter que mandar isso aqui para um designer, esse designer vai ter que executar a tarefa, vai ter que ser aprovado, ou seja, existe um tempo de tomada de decisão até ela virar, de fato, uma ação, um fato. E aí, na maioria das vezes, a gente se municia de uma série de dados que são de longa tomada de decisão, ou seja, porque assim, a decisão por si só, beleza, vamos andando daqui até o Piauí. Porra, ninguém vai andando daqui até o Piauí agora, pô. Tu vai se preparar, você vai ter minimamente os passos que você tem que chegar até, beleza, vou andando até o Piauí. Agora a gente começa a andar. Então assim, esses dashboards, na maioria das vezes, eles não tem que estar com as informações e principalmente como que a gente consegue identificar dentro dessa jornada quais são essas informações que permitem que o cara consiga tomar uma decisão no agora. Porque assim, quando a temperatura do meu carro levanta, eu tenho que parar agora para poder fazer algo agora, senão o carro pega fogo, porra. E é diferente quando a gente tá querendo analisar um dado que eu preciso de 6 meses. Pô, tem time de tecnologia que faz deploy a cada 1 mês, pô. Tu não consegue fazer. Então, pra que essa informação aqui é importante num dashboard? Talvez ela devesse estar num relatório, por aí vai. Eu queria saber a opinião de vocês. Desculpa. E aí eles não avaliam quanto de CPU, quanto de máquina vai precisar mesmo para poder ter algo em tempo real, né? E não Exatamente. Só isso, como também CPU da mente da pessoa que tá vendo lá. Mas o que você falou aí, Luciana, é muito... a pessoa... Vamos lá, eu vou falar a verdade agora, tá? Também vou começar a desabafar no podcast. Na verdade, um tanto de pessoas que deveriam tomar ansiolíticos. São gestores ansiosos que não precisam analisar dados desse jeito, porque uma margem de contribuição que tá indo mal, ela não veio mal por causa de uma negociação aqui e que outra vai ser executada também e que vai derrubar a margem de contribuição. Não, para levantar uma margem, você tem que fazer cada ajuste em cada frente da sua empresa, tanto, por exemplo, em produto, quanto em marketing, em ações de efetividade de estratégia, que, cara, em tempo real não vai ser... Vai tomar um ansiolítico. A gente pode finalizar. Ou é aquele famoso só para gringo ver, né? Eu trabalhei por muitos anos em multinacional e muitas vezes o negócio ali era só para falar que é real time. É só para gringo ver. E deixa na falar. TV, né, Letícia? Só para dizer que geral é data-driven. Pô, tem um dashboard na TV que atualiza em tempo real. Compraram TV Touch na época. Ninguém tava nem ali. Nem aí. Breguíssimo TV Touch com dashboard, tá ligado? Mas, ó, não cafona, era tá ligado? Eu adorei que a Karine falou da galera tomar ansiolítico. Então, se você é um psiquiatra e tá ouvindo esse podcast, a gente pode conversar. Você pode transformar a gente... mercado, tá ligado? Da história, pô. Você pode transformar a gente em afiliados, que eu vou te mandar alguns leads. Eu também.
Mas só Mas, para ó, concluir, por favor, vai lá, Karine. desculpa, só para concluir a parte do dashboard, para ele não virar uma paisagem. Boa. Qual que é o principal papel de um dashboard? Ele tem que gerar emoção. Se um dashboard não gera emoção, tem um problema ou no dashboard ou na cultura instalada dentro da empresa. No caso que você contou, eu acho que tinha um problema de cultura, porque as escolhas dos indicadores, eles estavam perfeitos. Era aquilo, os indicadores que você colocou lá de margem, de meta, ou geraria frustração, incômodo, que geraria uma ação, ou então motivação. As pessoas iam falar, nossa, meu Deus, a gente acabou de atingir a meta, que legal, e começar a comemorar. Esse é o papel de um dashboard. Se ele não gera emoção, na verdade ele virou paisagem. E aí a gente pode começar nessa engenharia reversa, né? Será que isso que eu tô fazendo vai gerar emoção? Se não gerar, pode deixar fora do dashboard, que ele não tem necessidade nenhuma lá. Pô, perfeito. E uma coisa que vocês passaram nessa explicação, mas só para deixar perguntado e explícito para a galera ouvir, Letícia explicou, a Karine também já explicou em outra pergunta isso, que é realmente entender o público-alvo para a criação de um dashboard, relatório ou apresentação é algo importante ou é só balela? Não precisa se preocupar, não. Todo dashboard pode ser igual, a gente pode sair comprando que funciona para todo mundo, né? É fundamental. Pensa, ó, o dashboard também é uma ferramenta de comunicação. Como que você se comunica com alguém se você não sabe a língua que outro cara fala? Qual que é e muitas vezes também o analista de dados, a pessoa que elabora os dashboards, ela quer trazer tudo ali porque ela acha que pode ser que seja pertinente. Não é porque a gente fala muito para os nossos alunos, não é porque você tem todos esses campos na sua base de dados que você tem que enfiar tudo isso no relatório, porque não necessariamente é o que o público vai querer ver, nem tudo é relevante. Não é só porque você tem tais informações na sua base de dados e tudo mais que isso vai ser relevante para quem vai consumir. Então, essa parte de definição do público faz toda a diferença de você saber qual é a língua que a pessoa fala, qual é o nível hierárquico dessa pessoa. Então, se é um time mais operacional, você vai colocar mais no detalhe. Se é algo mais estratégico, é uma coisa um pouco mais do helicóptero. Então, isso é o primeiro passo. Você precisa saber. Você não faz o dashboard para você. Você está totalmente enganado se você acha que está fazendo o dashboard para si mesmo. O dashboard é para os outros. Então, precisa conhecer. Não tem como. E o que vocês levam em consideração para conhecer esse público? Essa é a minha pergunta aqui. Porque a gente tem várias nuances, né? Que podem interpretar. Teve até num curso que a gente deu, a gente até falou sobre a importância que a gente só descobriu na prática. Que foi quando a gente fez um dashboard para uma empresa, para o gerente, e a gente não fazia uma ideia, mas o cara era daltônico. Então as cores que você vai usar vão ser interpretadas de maneira totalmente diferente pelo cara. Então, o que vocês levam em consideração para essa pesquisa sobre as pessoas, tanto para o dashboard, para o relatório, para a apresentação? Porque, de novo, né? A gente costuma dizer que quando você vai apresentar uma coisa, talvez Karine vai apresentar para Letícia vai apresentar para Karine, que são sócias, vocês só chamam, Letícia, vem cá. Aqui, isso, Letícia. Beleza, show, foi. Montou a apresentação, não montou dashboard nem relatório, né? Mas vocês utilizaram o tempo uma da outra em cima de uma explicação tranquilo. Agora, vários momentos a gente não faz isso, né? Eu vou apresentar para quem, para quê? E o que eu levo em consideração? Esse dashboard é para quem, por quê, qual área, qual objetivo? O que eu levo em consideração? Esse relatório eu vou relatar o quê, por quê? O que eu levo em consideração? Quem vai consumir? Como é que vocês fazem isso na prática? Normalmente, quando eu trabalhava em empresas, né? Porque hoje é diferente. Hoje as pessoas me apresentam relatórios e antes eu apresentava relatórios para as pessoas. Ó, vou te dizer que a gente tá num cargo muito ingrato para as pessoas, sabia, Karine? Porque as pessoas também me apresentam relatórios. Só que como a gente já fez muito isso e a gente ensina hoje, a galera vem com cagaço, tá? Vou te assumir. Já me falaram sobre isso. Mas, quando você está conversando com um diretor, todo diretor vai te apresentar algum relatório ou algum dashboard que ele vai falar daquilo com orgulho. Eu tinha um diretor que ele gostava muito de KPIs, de setinha para cima, setinha para baixo. Era isso o tempo inteiro. E tinha outro diretor que adorava tabelas, que era aquele que mata todos os gráficos e todos os dashboards, né? Então, uma das formas mais adequadas e mais efetivas, digamos assim, para você descobrir o que essa pessoa vai ser mais efetivo, e é claro que também doutriná-la naquele caminho mais certo. Por exemplo, eu não vou ficar fazendo um relatório só de tabelas e de matrizes. Isso daí vai matar completamente o que é a aceleração da pessoa para ela entender e interpretar um dado. Mas eu também não posso
pegar um gráfico de colunas, de barras, de área e simplesmente enfiar na goela de um diretor que quer ver tabela. E a gente sabe que diretor normalmente é mais velho, ele é cabeça dura e ele vai falar com todas as formas, né, e até mesmo com todas as faces dele, que não tá gostando daquilo que ele tá vendo. Mas o que eu fazia? Eu começava a conversar com eles mais sobre isso, via aquilo que mais brilhava os olhos dele, fazia engenharia reversa disso. Tá bom, você quer ver tabela, então eu vou te apresentar uma tabela, mas aí, por exemplo, no Power BI a gente tem uma funcionalidade que chama tooltip, é uma dica de ferramenta. Então, dentro da tabela eu colocava tooltips, é claro que não exatamente no Power BI naquela época, mas por meio de links e tal, que a pessoa conseguia clicar e ir para outros níveis dessa grande tabela para detalhar em formas, né? Porque se a gente observar, e aí entrando numa brisa bem louca aqui agora, um gráfico de barras nada mais é do que um tanto de retângulos horizontais. Um gráfico de coluna é um tanto de retângulos verticais. Uma pizza é um círculo que tem uma circunferência que vai criar aqueles ângulos que a gente estudou na matemática, na trigonometria, quando a gente era mais novo. Então, tudo isso é muito mais fácil, muito mais acelerado para a gente poder interpretar. Só que se um cara, se a gente tenta colocar isso de cima para baixo, né? De cima para baixo seria do nível de eu sou especialista nisso, então você vai ter que analisar isso daqui que eu tô te mostrando, não vai pegar, não vai gerar vai gerar uma emoção reversa nele, na verdade. Ele não vai gostar de ver aquilo e, consequentemente, você não vai conseguir transmitir a mensagem que você quer transmitir. Então, uma dica que eu dou é fazer isso. Conversa com a pessoa que você quer desenvolver o relatório e fala para ela te apresentar alguma coisa que hoje ela analisa e que ela gosta muito, que ela vê muito e que ela tem grande engajamento com aquilo. Se ela te apresentar isso, vai nessa linha e vai começando a doutrinar, comendo pelas beiradas naquele caminho que é o mais adequado para poder visualizar os dados. Esse é meu conselho. Boa. E pensando de uma forma mais estruturada, ou que a gente fala, né, mais em formato de ferramental para você fazer esse entendimento do público, é a famosa planilha de levantamento de requisitos. Então, em todo o processo de implementação de BI, existe lá a fase inicial do projeto, que é você fazer o levantamento de requisitos. E aí, já é de uma forma mais fria, né, digamos assim, só que ela é mais direcionada. Então, ali você já vai questionar periodicidade de atualização, qual que é o tamanho, né, do histórico que você precisa trazer, qual que é o nível de detalhe, qual é o tipo de visualização, qual é a regra de cálculo, né, daquele indicador. Então, essa etapa, pensando de uma forma mais... tem a parte de comunicação que a Karine trouxe, né, que é você sentar com a pessoa e ter esse contato, assim, mais próximo, mas tem também uma forma mais fria de fazer isso, que é através de um formulário que você vai levantar requisitos, ou até mesmo uma planilha de Excel. Nós estamos agora com um braço também iniciando de consultoria, e uma das primeiras etapas quando um cliente quer um projeto é já preencher um formuláriozinho, que é uma prévia, para você ter um direcionamento inicial, quem que é aquela pessoa, né? Quem que é aquele público. Então, tem várias formas de levantar requisito. Para quem é do meio de TI sabe que essa é uma etapa que tem praticamente todo o projeto, mas para a parte de dados e business intelligence, levantar o requisito e, inclusive, fazer no final ali o usuário assinar que é aquilo mesmo que ele quer, né? Porque Dá as o coisas acordo, mudam. né? Exatamente. O Quase combinado não sai psicológico, né? caro. Você assina aí. Porque acho que tem um Isso. ponto sobre a assinatura, inclusive, é totalmente psicológico, né? Porque aquela assinatura não vai significar porra nenhuma juridicamente, né? Talvez como uma consultoria, sim, né? Mas no cenário geral é pro cara, tipo, peraí, se eu vou assinar, eu tenho que ler essa merda. Minimamente. Então acho que tem um pouco Não disso. sei não, mas tudo bem. Não. Tecnicamente, né, as pessoas deveria, né? deveriam. Mas o problema é que as pessoas não sabem o que elas querem. A verdade Exatamente. grande é essa. E aí eu me coloco no meio também. A gente não sabe com certeza tudo que a gente quer, porque nós somos voláteis. O ser humano é aquela pessoa que mais muda. Então hoje eu quero ver um gráfico de pizza, amanhã eu vou querer um de rosca. E vai ser isso. Então, assim, o que a Letícia falou foi muito importante, porque a gente não pode também ficar frustrado em relação a isso. É um levantamento inicial. E é inicial mesmo. Porque à medida que vai passando o tempo, essa pessoa vai mudar. E ela vai te pedir outra coisa. E aí que tá a parte de você conversar com a pessoa e entender o que ela realmente quer. Porque ela não vai saber te falar, mas você consegue extrair isso conversando de uma forma mais com exemplos e com aqueles sentimentos que você consegue interpretar dela, tirando da forma como ela fala sobre as coisas que ela gosta ou não gosta dentro de um relatório.
Até mesmo que maturidade e nível de conhecimento mudam, né? Se eu fosse Também. nunca mudasse aí, eu tava até hoje fazendo macro no Excel e falando que isso é a melhor coisa possível do mundo. Fazendo VBA no Excel e Ah, falando, pronto, pra que eu preciso de ainda Power bem que você vai BI, falar isso, viu, Looker, né? Gustavo? Aí eu faço um VBA no Excel, tá, me salva a vida, né? Se a gente fosse pensar nisso, né? Mas a gente evolui, né? Conhecimentos, a gente evolui maturidade, a gente evolui análise, pensamento analítico. Então, isso tudo corrobora para saber como a gente vai evoluir ali, o que a gente vai usar. E aí, em cima desses 3 pontos que a gente está falando, né? Dashboard, apresentação e relatório. A gente tem aqui, então, qualquer profissional analítico tem, então, 3 cartas na manga, né? E ele tem as 3 opções ali: dashboard, apresentação e relatório. Com que frequência e quais são as situações de uso específicas onde cada um é mais utilizado que o outro? E como que a galera pode interpretar isso? Que sinais, às vezes, o seu cliente, o seu interlocutor, ele tá te dando que não tá explícito? Não é, eu quero um relatório. Ele quer uma coisa. Como é que você interpreta qual dessas 3 cartas na manga você vai fazer? Olha, isso que você quer, vamos fazer o seguinte, vamos montar dia tal, eu te apresento isso? Ou seja, vou fazer uma apresentação. Olha, beleza, eu te mando um relatório até dia tal. Ok, vou criar um dashboard para você ter isso todo dia. Como é que vocês entendem quais são as situações que a pessoa que é especialista e vai montar a apresentação, relatório e dashboard, ela tem que interpretar nos sinais que vocês já trouxeram muito bem, que muitas vezes não vão ser explícitos, para poder entender qual é a carta na manga que vai ser usada? Eu acho que o principal que a gente tem que tentar interpretar nesse momento é qual é a independência desses dados e qual é a independência da pessoa que vai analisar esses dados. Independência em relação a mim, que estou apresentando os dados de forma passiva ou ativa. Então, se os meus dados conseguem se auto-apresentar por meio de indicadores num dashboard, ele não precisa de uma apresentação e ele não precisa de um relatório. Se essa pessoa consegue interpretar esses dados, ele tem uma alta independência para poder analisar, eu consigo apresentar, simplesmente mostrar um relatório para ele. Agora, se ela tem uma alta dependência nesses dados, se é um dado complexo, aí eu preciso de fato fazer uma apresentação. Então, esse nível e essas variáveis de independência dos dados e da pessoa, ela está diretamente relacionada a essa escolha. E aí, à medida que a gente vai alternando, né, essa barrinha da independência, a gente consegue tomar essa decisão de uma forma mais certeira. Uhum. Fundamental. E tem algo que está muito em alta hoje em dia, que o pessoal usa bastante, que é o termo alfabetização em dados, né? O quanto essa pessoa está alfabetizada para consumir esse tipo de informação. Então, não adianta nada também você fazer algo extremamente complexo para uma pessoa que ela não é nem minimamente alfabetizada, ela não vai tirar nada daquilo ali. Tirar nada daquilo. Então, você entendeu, muito na linha do que a Karine falou, entender o nível de maturidade dessa pessoa e o quão alfabetizada ela ela vai ter, quanto mais ela souber, mais independente ela vai ser. Agora, se é um cara, né, está apresentando para um gestor, uma gestora, que não entende nada do assunto, que já demonstrou que tem muita dificuldade, e que se você enviar só um dashboard ou um relatório, vai voltar mais perguntas, é mais fácil você já pegar na mão e é igual criança. Aí você vai e apresenta o beabá de uma forma explicada, detalhada, e aí a apresentação vai ser o mais indicado. Então, identificar o nível de alfabetização em dados que essa pessoa tem, o quão alfabetizada ela faz diferença. Ó, se eu fosse dar meus 2 centavos aqui sobre isso também, eu diria o seguinte, que a apresentação é algo que a gente tem que saber usar com parcimônia, porque como vocês trouxeram, hoje qual é o ativo principal da vida de qualquer pessoa? Tempo. Então não adianta a gente querer montar apresentação para tudo. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que saber usar. Toda vez que você vai fazer algum serviço, contratar um serviço, você vai contratar, por exemplo, a gente contratou aqui para o nosso escritório como um todo uma arquiteta. Então, ela conversou com a gente, fez a engenharia de requisitos dela, através em cima de um Google Forms, que conforme a gente ia preenchendo, ela ia perguntando e a gente ia preenchendo. Ela fez a engenharia de requisitos dela, tanto quanto e quali, né? Porque foi a gente preenchendo o form e conforme a gente preenchendo, ela tirava dúvida. Perfeito. Ela não simplesmente chegou e mandou pra gente um PDF de quanto custava o valor dela. O que ela fez? Ela montou uma apresentação. Por quê? Porque ela sabia que a apresentação eu vou ter a atenção dela. No PDF eu posso ler e não falar nada.
Eu posso só, ela vai ficar me cobrando, eu já vi o preço, já vi o que ela vai falar, simplesmente eu não concordo, não quero, vida que segue. Então eu particularmente utilizo a apresentação também como algo a meu favor. Não pensando no cliente, não pensando no interlocutor, a meu favor. Por quê? Se eu tenho um projeto que eu necessito que essas pessoas comprem e eu montar isso como uma análise que eu vou envelopar num relatório e entregar, eu estou partindo do pressuposto que essa pessoa também está interessada nisso, que ela vai ter tempo para analisar o meu relatório, pensar, interpretar e automaticamente sozinha comprar isso. Com a minha apresentação eu vou usar o storytelling, mesmo que eu use no relatório, no dashboard, eu deixo ela interpretar por conta própria, né? Quando eu faço a apresentação, ela interpreta perante o que eu levo. Então eu utilizo a apresentação como algo que é necessário, mas utilizado com parcimônia e muitas vezes pensando em mim e no que eu quero com aquela pessoa. E não necessariamente nela em específico, muitas vezes. Por quê? Porque muitas vezes o que eu preciso comprovar ou o que eu quero que vocês façam, se eu mando para vocês interpretarem por conta própria, cara, tem tantas coisas no mundo que podem interferir na interpretação de vocês sozinhos naquilo, que não sei se vocês torcem para algum time, eu sou fã do Boston Celtics, joga, no momento que a gente tá gravando, joga hoje contra o Dallas Mavericks. Se o Boston ganhar amanhã, é um dia ótimo pra galera me apresentar alguma coisa. Mesmo que seja ruim, que eu vou estar feliz, que o Celtics ganhou. Foda, né? Que o gestor vascaíno não vai ter um segundo O de paz. gestor Né? vascaíno não tem um segundo de paz. O dia de você apresentar alguma coisa pro gestor vascaíno é terça e quinta. Entendi. Sacou? Não, terça e sexta. Porque não tem jogo segunda e não tem jogo quinta, sacou? Sim. Você tem que ir de acordo com a agenda dele. Ele também não tá Brincadeira à bem, o Santos também não tá bem. Então... Mas eu utilizo um pouco a apresentação dessa forma, para justamente não deixar a pessoa interpretar por conta própria, né? E aí, de novo, usada com parcimônia. Por isso que até na nossa consultoria, quando a gente lida com os nossos clientes, a gente tem apresentações. Fora isso, a gente cria dashboards, tem relatórios, mas a apresentação é aquele momento de 1 hora, 1 hora e meia, que o meu cliente vai estar dedicado à minha analista, que vai apresentar, para que a gente possa ter os números sendo explicitamente apresentados, mas também compreendidos e tenha na hora já a troca de dúvida. E com isso eu melhore as execuções, insights sendo executados ali, né? Acho que isso E pensa, é um e pensa ponto. no meio do caminho que as pessoas não prendem a atenção por mais do que 30 minutos. Aí tu vai aquela brincadeirinha quando tá quebra o chegando no gelo. 30 pra poder dar a baixada. Depois tu leva de novo pra cima e mostra uma coisa mais técnica. Acho que a gente acaba fazendo isso muito bem porque a gente apanha muito, né? Quando a gente vai explicar uma parada técnica de um jeito técnico e aí você fica 1 hora seguida falando sobre a mesma coisa. E eu acho que é exatamente isso que a gente acaba fazendo. Mas a gente tava falando aqui sobre a criação dos relatórios. Eu vou jogar uma parada aqui que pode ser que seja uma confusão, beleza? Eita, Deus. Uma das coisas que eu acabo percebendo no processo de criação de dashboard é as pessoas negligenciando o processo de análise de qualidade de dado, beleza? Acontece direto quando a gente vai entrar num cliente e ele já tem um dashboard lá pronto, ou ele já tem uma área de BI que atende a ele. E a gente nem presta esse serviço, tá? Só que o cliente, automaticamente, ele une as duas informações. Poxa, a métrica Bus está puxando os dados aqui do Google Analytics e não bate com o que está dentro do meu BI. E quando a gente vai analisar realmente, o problema está na fonte do dado que está sendo utilizado na ponta. Então, como que a gente consegue... Sabe o selo do EBIT que a gente colocava dentro do e-commerce? Como que a gente consegue passar no Site dashboard? seguro, né? Exatamente. Ou esses dados foram auditados com tal frequência, como que a gente consegue comunicar isso e garantir isso na ponta? Porque, nesse caso, beleza, num processo onde a gente só entrega o dashboard é muito maneiro, né? A gente faz análise de requisitos, a gente montou a estrutura toda, mas todo dashboard vira um legado para a empresa. Sim. Positivo ou negativo, ele vira um legado. O quão filho da puta você quer ser lembrado. Exatamente. Porque, nesse caso... Como que a gente deixa claro que, esses dados foram auditados de tanto em tanto tempo, ou faz tanto tempo que a gente auditou ele, para poder conseguir trazer, porque eu fico pensando muito nisso, né? Num cenário onde é muito mais fácil tomar decisão baseada em achismo, pô. Foda-se, pô. Eu vou só pensar aqui, eu vou ter muito menos trabalho. Pô. É conveniente, eu penso exatamente. Só do meu lado e foda-se. Exatamente, e foda-se. Se der errado depois, talvez só quando der muito errado, eu vou culpar alguém e acabou. Então, muitas pessoas acabam perdendo a credibilidade numa apresentação quando o cara levanta uma pergunta dessas que você vai para mostrar o dashboard, o cara traz, que era para poder responder as perguntas, dashboard. Mas aí o cara vem com 50. E aí nesse momento você perde ele porque o dado tá discrepante. Como que vocês lidam com isso? E como que a gente coloca isso dentro do... Vou fazer só um adicional, Letícia e Karine, sobre o seguinte ótica, né?
Que é muitas vezes a pessoa que vai produzir o dashboard, ela não é responsável pela fonte de dados de onde vem Exatamente. isso. E aí, eu queria que vocês contextualizassem sobre também como a pessoa demonstra isso para quem vai receber essa apresentação, esse relatório, esse dashboard. Vocês já ouviram falar do chato necessário? Já. Pior que eu já. Já? Então, é a governança de dados, gente. É o chato necessário. Só que uma empresa com governança de dados que não tem outro departamento de incentivar a cultura data-driven, ela simplesmente vai ser fadada a uma empresa muito, muito antiquada em relação a própria data literacy, né, que foi a alfabetização dos dados em si, que a Letícia tinha falado, porque a governança de dados, ela serve justamente para isso que o Luciano colocou. Como é que eu vou garantir que exatamente aquilo que eu tô vendo é aquilo que é o certo? Se não tiver governança de dados, a gente vai depender de um relatório que foi exportado de uma ferramenta X com os filtros Y e de uma forma bem aleatória, bem, assim, sem nenhum carimbo, de fato, que aquilo dali foi, de fato, validado como uma política. Então, ter política de governança de dados é necessário, só que existe um nível, né? A gente não pode trabalhar com extremos. Nem 8, nem 80. Vamos ficar no meio do caminho aí em relação à governança de dados, para que ela não mate a construção de relatórios, porque aí vai começar a ter tanta burocracia para analisar dados que menos dados serão analisados. Então, o equilíbrio é o mais difícil de conseguir. A governança de dados é o que responde isso, e aí dentro das empresas, o que elas negligenciam é que existe uma preocupação muito grande com a organização dos dados, se eles estão corretos, se eles estão vindo da fonte certa, e não tem uma preocupação equivalente com o incentivo de análise de dados, que é, de fato, a implantação de uma cultura data-driven. Então, se não tem esse equilíbrio, automaticamente as empresas, e vem esse chato necessário que eu falei, né, esse estigma de governança de dados ser o chato, mas o necessário, ele vem porque não existe esse equilíbrio. Se a gente conseguisse colocar uma cultura que equilibrasse ambos lados, seria o melhor dos mundos. É claro que nós somos seres que somos naturalmente desequilibrados, né? Então a gente vai direto para a governança de dados, e depois, não, eu quero analisar isso, aí o diretor vai e libera o acesso aos dados de uma forma mais aleatória, porque precisa desses dados, e aí vai para outro extremo. Me falaram que Self-Service BI é a grande questão do momento. Libera acesso para geral. De dois gumes. É um problema assim, isso. Mas assim, dentro do dashboard, a gente coloca algo ou não, nem que seja foto de Santo Expedito, assim, sabe? Um santinho de Santo Expedito, pra gente poder garantir que, esses dados foram auditados por Santo Expedito, o senhor das causas impossíveis, sei lá. Não, isso é São Judas Tadeu, né? Não sei, Gabriel, qual é o santo? Não sei. Dentro do Power BI tem um rótulo lá de confidencialidade e de auditoria desses dados também. Então tem como colocar isso como se fosse um carimbo, de verdade. Um selinho, né? É um selinho que você coloca e ele tem data de validade e você pode colocar um setor específico responsável por isso. E quando tem alguém responsável, um CPF para culpar, as coisas andam de uma forma mais fácil. Então coloca um CPF atrás desse selinho que as coisas resolvem. Beleza. E eu querendo colocar a foto do Santo Expedito. Né? Eu vou até o santo, pô. E tem aquela frase que eu acho que inclusive é sua, não é, Gustavo? Que é pior do que analisar dado, é analisar dado que pior tá do que não errado, tomar né? decisão baseada em dados é tomar decisão baseada em dados errados. Putz, isso é o grande BO. E é aquela frase também famosa que tem em inglês que é shit in, shit out, né? Entra merda, sai merda. Então, esse processo não pode ser negligenciado, porque é exatamente a sua frase aí. Não tem nada pior, não adianta nada você ter um dashboard e tá mostrando dado errado, tomar a decisão errada. Então, e é legal até para dar um salve pra galera que não tem responsabilidade sobre a fonte, né, do dado. A gente costuma falar muito isso até aqui na Métricas, acaba que quando a gente fala de marketing digital, a ferramenta de análise de dados mais famosa é o Google Analytics e a Amplitude, né? E a gente acaba usando essas duas ferramentas como exemplos. Muitas vezes, a galera acha que, o GA, a Amplitude tá errada. Não tá. Eu te afirmo que não tá. Ela tá certinha, porque ela não mente. O que ela tá te mostrando é o que tá errado no seu site. Porque a ferramenta não cria nada, ela captura. Então, se o dado era para ter 1000 vendas e você está dizendo que bateu 300, é porque tem uma coisa errada no site, não é na ferramenta. Porque a ferramenta ela não cria porra nenhuma, só captura. Então, se era para ter 1000 vendas e tem 300,
alguma coisa tá errada no site que não culpa tá tá passando mil sempre vendas. entre o teclado e a cadeira. Exato. Mas eu acho que é definir também a responsabilidade de cada um, saca? Porque, de novo, se eu tô produzindo o dashboard e eu fui contratado pra isso, eu tô produzindo o que a Letícia falou. Cheat in, cheat out. Você tá me dando merda, eu tô te dando um relatório que vai mostrar merda. Ponto final. Eu não tenho responsabilidade sobre sua fonte de dados, né? E ao mesmo tempo, uma vez que você tenha responsabilidade sobre sua fonte de dados, entra todo o conceito que a gente falou, que é de governança de dados, de data quality, pra gente poder garantir a qualidade disso. Aí existe uma auditoria recorrente, de quanto tempo a gente vai lá e valida, né? O selinho de validade. Mas fora isso, também, a galera que tá ouvindo a gente aqui, que talvez não tenha responsabilidade para aquela fonte de dados e tá jogando para um Power BI, para um Tableau, quando alguém trouxer para você que tá errado aquele dado, você tem duas formas de resolver isso. Forma número 1, peça para a pessoa. Onde está certo? Quem tem que trazer... Ó, casado com advogado é foda. Quem traz a prova é a acusação. Depois a defesa traz a contra-prova. Então, se você está trazendo uma acusação de que o dado está errado, prove. Se tu não provou, não sei. Até onde, né? Todo mundo é inocente até que se prova o contrário. Então, ponto número 1 é esse. Ponto número 2 é, se você não é tua responsabilidade a fonte desse dado, você tem que deixar muito claro que a tua obrigação e o teu corre ali naquela situação é a construção do dashboard. Você não tem responsabilidade sobre o dado estar errado ou certo. O que você está trazendo é o que a fonte permite que você puxe. Então, alguém precisa. Ó, se eu faço, eu cobro esse serviço também. Se eu não faço, contrate alguém para garantir a sua auditoria e a curaça dessa informação. Senão, não tem o que fazer. E acho que a galera, muitas vezes, quando é contratada para fazer um dashboard no Power BI, num Tableau, num Looker, entre outros aí que existe, ela esquece de fazer esse combinado que a Letícia falou, assinado ali, de que eu não tenho responsabilidade pela fonte de dados. Eu tenho responsabilidade por criar o dashboard que vai atender a tua necessidade. Para isso, eu estou fazendo a engenharia de requisitos, deixando da melhor maneira possível. Ou, se eu sou contratado para tudo junto, eu tenho que lembrar que eu tenho responsabilidade sobre isso, deixar o selinho, auditar esses dados, né? Esse combinado é importante, mas o óbvio precisa ser dito, né? É importante Mas deixar essa isso explícito. comunicação também, porque assim, se eu tô criando um relatório e eu não tenho a mínima curiosidade sobre a qualidade do dado que eu tô puxando, porra, por mais que sejam empresas diferentes, áreas diferentes, arrego, né? Arrego. O mínimo que eu tenho que promover é, cara, não é aquela, né? Sim, se não pô. tem alguém que faz isso dentro da sua empresa, é porque provavelmente deveria ser você que faz isso dentro da sua empresa. Então, mas aí que Então, tá. acho que essa comunicação, pelo menos, tem que acontecer para você poder conseguir garantir que esses dados estão ok. Tá. Que se você também não procura, teu chefe também não pergunta, Pô. o cara lá também não quer trabalhar, e aí fudeu tudo. Então, essa mas coisa. eu tenho uma analogia boa. Você contrata o Osmar De Lucas, que é um pedreiro parceiro nosso aqui, para construir a parede de drywall na tua casa. Ele não mexe com encanamento. Ele quebra a parede, porque está rachada, para construir uma nova de drywall. Quando ele quebra, ele percebe que o encanamento está furado. A obrigação dele é falar, Luciano, tá vazando. Arruma um encanador para consertar, porque eu não mexo com isso. Uhum. Se você falar, não tenho ninguém, bota a parede aí, quando a parede vazar e rachar de novo, a culpa é Não, tua. então, mas O problema é exatamente que essa se o comunicação. Osmar De Luca for lá e botar só o drywall e não te falar porra nenhuma, ele tá totalmente errado. Porque ele Essa tampou o comunicação problema, tem né? que acontecer. E a preocupação do Osmar ao não querer fazer. Pior coisa que tem, né, quando um pedreiro começa um trabalho é porque ele só foge o trabalho do outro, né? Que veio antes. Então, pô, se ele não tem a mínima preocupação de pegar o serviço e analisar que, pô, olha só, eu vou fazer essa obra aqui, mas essa casa vai cair em 5 dias. Sabe? Acho que tem. Se não fala nada, você tá sendo 880 de tudo. conivente, né? Se não fala nada, tá sendo Exatamente. conivente. Exatamente, perfeito. Com a perfeito. situação. Ó, debatemos bem aqui, gostei. Tem mais pontos pra bater aqui, mas Luciano, tem muitos pontos, mais perguntas pra Letícia e pra Karine, mas eu tenho uma pergunta pra você. Aham. Você tá gravando esse podcast aqui e deve ter gente que tá ouvindo no momento que acordou. A pessoa acordou, deu play nesse podcast aqui, pra poder ouvir todo o conhecimento compartilhado pela Letícia e pra Karine. Agora, essa pessoa pode estar só ouvindo, sem prestar atenção, ou ela pode estar ouvindo, tomando um néctar sagrado, Uhum. que vai fazer essa pessoa focar e consumir essa informação de maneira muito mais prática, objetiva, fazendo com que ela não esqueça que néctar sagrado é esse. Pô, Coffee Mais muito forte, meu parceiro. Olha aí. Aqui, ó. Apareceu magicamente na minha mão. Drip Coffee, esse daqui, mas tem café em cápsula, tem café em grão, que inclusive é o que eu mais gosto. O Arara é muito forte em grão.
E você gosta do super crema na Super cápsula, crema. né? Muito bom. E aqui no link da descrição vai ter 15% de desconto pra você poder conseguir garantir o seu. E aí, pô, teu chefe começou a falar merda no teu ouvido, tu vai levantar e vai tomar um café, né? Porque você não quer escutar. E aí você vai tomar Coffee Mais, beleza? E tem outra forma também de você resolver isso, que é, vou dar a notícia ruim que os dados estão cagados. Senta aqui, você quer um café? Exatamente. E aí você vai dar o café da Coffee Mais pra ele. Boa, boa, boa. Não esqueça, hein? 15% de desconto, link na descrição. Venha tomar o seu Coffee Mais que você se apaixonará. Letícia, Karine, tem uma pergunta que o nosso time falou assim, cara, a gente tem que fazer essa pergunta pra galera, porque a gente consulta também o nosso time aqui, né? E elas têm que trazer isso pra gente, porque inclusive tem no nosso time pessoas que estão na comunidade de vocês, estudaram com vocês, inclusive, tá? Já claro isso aí, um salve pra Camilinha. Sim, O Camilinha. nosso time. Boa. De que maneira cada um dos 3 pontos que a gente está falando, dashboard, relatório e apresentação, ele possui visualizações diferentes. Então, por exemplo, quando eu vou construir uma apresentação, quando eu vou construir um relatório, quando eu vou fazer um dashboard, como é que eu interpreto os tipos de gráficos? Karine falou um pouco, gráfico de pizza, rosca, barra e tudo mais, tabelas. Como é que eu interpreto a diferença nos tipos de gráficos para aplicabilidade apropriada em cada uma dessas cartas na manga que a gente falou? Porque eu, particularmente, aí vou falar por mim, tá? Por mim. O Luciano tem uma parada que ele fala que é assim, se eu não sei o que é, eu não mexo. Ele fala isso pra um monte de gente nos cursos. Ó, tu tá aprendendo um negócio aqui. Se tu não sabe o que é isso, tu não clica. É assim que nego pega spam. Exatamente. Pô, perfeito. É a lei da internet. Perfeito. Agora, eu tenho um outro ponto que é, se tu não tem bom senso, não usa, que é o gráfico de pizzas. Porque a chance de fazer Concordo. merda é absurda. Assina embaixo. A chance de fazer merda é absurda. Eu queria entender de vocês justamente quando a gente tá montando uma apresentação, um relatório ou um dashboard, como que a gente interpreta que tipo de gráfico utilizar para melhor compreensão do interlocutor daquilo que a gente está trazendo? Eu acho que a gente pode... Pode falar, Letícia. Tem uma frase que a gente fala que é assim, qual é o tipo de história que você quer contar? Porque cada gráfico, ele conta um tipo de história Perfeito. diferente. Então, se você quer mostrar uma representatividade, tem tipos de gráficos mais adequados, exceto de pizza com muitas fatias. Se você quer mostrar uma evolução, aí você já tem gráficos que, por exemplo, para mostrar uma evolução, a gente sempre usa um gráfico de linha, um gráfico de área, porque naturalmente a gente já enxerga uma linha do tempo, que é onde vai ficar ali, né, o eixo X, a gente já enxerga horizontalmente dessa forma. Então, depende, a escolha do tipo de gráfico está diretamente ligada com o tipo de história que você quer contar. E aí, para desmistificar esse tipo de história, se é uma comparação, se é uma evolução, se é uma distribuição, se é uma relação entre duas ou mais variáveis. Então, de acordo com essas categorias, a gente tem alguns tipos de gráficos que são mais ou menos adequados. Então, esse é o primeiro passo, é você saber o que você quer mostrar ali. Não é porque fica mais bonitinho. Você não vai escolher o tipo de gráfico, esse aqui ficou mais colorido, porque ele ficou mais bonito. Não. Você vai escolher o tipo de gráfico de acordo com qual é o objetivo, a mensagem que ele precisa comunicar ali, o que ele quer transmitir. E aí, para os nossos alunos, a gente faz até um mapa mental para eles, que é de acordo com a história que ele quer contar, quais são. Então, eu quero fazer uma comparação. Isso aqui que é a resposta que eu preciso trazer. Então, você vai usar o gráfico X, Y, Z. Então, tem uma colinha, tem como processualizar isso e ter uma colinha, assim, de acordo com a história, quais são os tipos de gráfico, mas também, muitas vezes, você precisa saber, que é o que a própria Karine estava falando no início, o que o seu freguês quer ver. Então, muitas vezes, o gosto do freguês importa, e por mais que você tenha um tipo de gráfico que seja o perfeito para transmitir aquela mensagem, a pessoa quer ver, porque quer uma tabela. Aí, muitas vezes, você abaixa a cabeça pelo gosto do freguês, né? Só o gráfico de pizza, galera, que aí, ó, não abaixa. Mas aí, pegando o gancho do gráfico de pizza, acho que tem muita gente que escuta a gente, e aí eu queria gerar a pergunta que vai gerar o desabafo delas, beleza? Vamos ver quem tá com mais ódio, eu vou soltar a pergunta, e aí quem tá com mais ódio vai querer responder, beleza? Por que uma merda? Por que o gráfico de pizza é uma merda? Ou, pra gente não começar com muita raiva, né? Por que é ruim? Por que a gente não deve usar? Não é que não deve, né? Mas elas vão Não explicar. é, mas... Exato. Porque
É muito Aí viu? fácil Quem tá errar. com mais raiva? Tá Pelo todo amor de mundo, Deus, né? dá- Eu não me contive, a Karine e a Letícia vieram junto, todo mundo quer falar. Morte aos gráficos de pizza, mas só pra tirar aqui da brincadeira e falar sério. É muito fácil errar em um gráfico de pizza, são muitas variáveis. Então tem desde a escolha da cor que tá colocando lá, até mesmo a quantidade de elementos dentro de um gráfico de pizza, e não só a quantidade de elementos, mas quão perto ou longe esses elementos estão. Se eles estão muito perto, por exemplo, representa 32%, 31% e 34%. Não sei se essa conta deu 100%, tá, gente? Fiz aqui de cabeça, acho que deu. Se tá muito perto, mesmo sendo só 3 categorias dentro de um gráfico de pizza, que é o adequado, né? 3 categorias, como é que eu vou garantir que meu gráfico ele nunca vai estar tão próximo assim que eu, como humana, vou ter que interpretar qual é exatamente o ângulo de cada uma dessas fatias para ver qual que é a maior e qual que é a pior. Então, assim, se eu tiver que depender do formato do meu dado para formar um gráfico, é melhor eu não usar esse gráfico, porque em algum momento ele pode estar errado, mesmo que eu utilize todas as guidelines, né? Todos os conselhos mais fundamentais para a criação de um gráfico de pizza, e isso também equivale para o de rosca e para o de área, tá? O de área seria aquele mapa de área que tem os quadrados em vez de uma pizza. Seria a pizza quadrada. Muito E ó, obrigado, tá? eu tenho um post lá no meu Instagram que, pra quem ainda é cético e ainda fala assim, não, mas eu gosto. Porque tem gente que gosta da pizza, né? Gosta de colocar, achar bonitinho. Tem Ele uma pode comer a comparação. pizza, pô. Se ele gosta tanto, ele pode comer, pô. Tem uma comparação lá, que é a mesma base de dados, tá? A mesma base de dados está analisando ali vendas por categorias de produto. É exatamente os mesmos dados. E tem lá mostrando em gráfico de pizza, em gráfico de barra. Quando você olha no gráfico de pizza, praticamente parece que é exatamente igual. Você não vê a diferença. Parece que é a mesma situação. Quando você coloca em um de colunas, fica muito mais claro a diferença ali. E aí, naquilo que você antes achava que estava tudo igual, na hora que você simplesmente só muda o tipo de gráfico para um de colunas ou um de barras, você consegue perceber a diferença entre as categorias de uma forma muito mais gritante. Muito mesmo. Então, se você tem uma dúvida, vai lá, faz a prova, faz um teste e muda de um gráfico de pizza para um gráfico de área, de colunas ou de barras, que vai dar para ver a diferença de uma forma muito mais gritante. Então, gente, pizza tem muita gente que é fã, mas deixa ela só para você pedir no delivery aí de sexta-noite. Eu vou dar um exemplo legal aqui sobre a pizza. Luciano, você come pizza da Domino's Pizza? Uhum. Come. Se você ligar para a Domino's Pizza, ou você for numa Domino's Pizza, você vai chegar e falar assim, essa pizza tem quantas fatias? Não, eu não faço a mínima ideia. Eles cortam todas elas iguais, sempre dá 8 fatias. Exatamente. Perfeito? Então eles cortam a pizza totalmente igual, dá 8 fatias. Uhum. A não ser que eu peça a francesa. Tu não tem como pedir. Entendi. Não tem como Toma a pedir. tua. Entendi. Pronto. Agora, se você pede a pizza num outro lugar que não corta e você vai comer a pizza, perfeito? Uhum. Você vai cortar do teu jeito. Vai ter um pedaço maior que o outro, não vai? Uhum. Beleza. Agora imagina que você, sábado à noite, tá com sua mulher, seus 2 filhos, pediu a pizza não vem cortada e você vai cortar. Você cortou, porra, foda-se. Ah lá, caralho. Ah lá, caralho. Vai ter alguém que vai receber uma fatia grande e uma fatia pequena, não vai? Eu vou receber a maior, com E certeza. quem recebeu menor vai ficar puto, não vai? Sim. É a mesma coisa no gráfico de pizza. Você representou uma noite de domingo, eu e a Eloá. Aí, pronto. Eu e minha filha. A Eloá fica puta, não fica? O gráfico de pizza é a mesma coisa. Sempre vai ter algum dado que você vai julgar ser totalmente irrelevante porque a fatia botou ele de 3 proporcional. Uhum. Por quê? Porque você, ao invés de dividir a fatia em no máximo 3, a pizza em no máximo 3 fatias, você dividiu a pizza em 12, 18 pra caber mais. Exatamente. E aí a pizza fica esquizofrênica. Em casa de pobre, corta a francesa ainda. Aí é mais fácil, só que aí sai porrada. 32. Exatamente. Quando a gente pedia a francesa lá em casa, a porrada comia. Era tapa na mão do um, tapa na mão do outro. Exatamente. Mas você entendeu? Eu Por quê? entendi, Falta o entendi. bom senso. Exatamente. Ou a pizza vai ser uma merda, porque vai todo mundo fatia igual, e é mais justo. Só que aí você não vai conseguir interpretar essa pizza pra saber o que é melhor e pior, porque as fatias são iguais. Ou a fatia vai ser totalmente desproporcional, que você vai entender que uma fatia é muito maior que a outra, e você fala, essa fatia é melhor. Só que, proporcionalmente, ou no dado exato, a diferença pode ser 0,02. Uhum. O que não faz a menor diferença entre um dado e outro, viu? Por isso que a gente não deve usar gráfico de pizza usando Vocês pizza odeiam real. o gráfico de pizza mesmo.
Gostei. É, Os trouxemos- 3 falaram, tá ligado? Isso aí. Ótimo. A gente pode deixar. Vamos fazer um. A gente fez um bloco inteiro É. só sobre A gráfico gente de vai pizza. fazer um podcast só. Por que não usar grafo de pizza? Sim. Dá pra fazer, viu? Não, aí, eu vou fazer isso essa semana. Um site onde você entra acredito. e aí vai ser por que eu não devo usar gráfico de pizza? E aí cada pessoa vai poder colocar um motivo e aí as pessoas vão ranquear qual o principal Adorei. motivo. Adorei. Ó, tem um site, gente. E aí você vai Tem- poder falar o que você quiser, tá Que ligado? loucura. Tem um site que mostra gráficos horríveis, inclusive péssimos gráficos de pizza, que Nossa, chama esse site é maravilhoso. vis com z ponto what the fuck, né? WTF, Exato. que é só what the Vai tá fuck aqui na descrição. visualizations. E Boa, coloca boa. esse link ali que lá tem Nossa. vários exemplos do que você não fazer. Não é do que fazer, é do que não E não fazer. só com grafo de pizza. Não só. Porque, ó, nada pior ainda do que usar pizza. Lá tem vários exemplos, e são muitos exemplos que saem na mídia, tá? Em jornal, Exato. rede nacional, que ainda a pizza soma mais do que 100%. Ou seja, é pior ainda. Você Não. não tá vendo representatividade de nada ali, né? E aí tu pega a pizza, que é louca, fatia totalmente maluca, e aí você usou várias dimensões ali, fica sobreposto, aí não dá pra ler o que que é maior, o que que é menor, porque tá um em cima do outro. Aí tu não faz a menor ideia, porque a legenda sobrepõe. Não. Ah, pronto, obrigado, viu, Luciano? Não, Preciso do psicólogo eu essa sei, semana. obrigado. Essa semana o Obrigado não, de psicólogo nada. tá check aqui. Que bom, que bom. Eu senti que vocês estavam precisando, né? Falar sobre Tá. isso. Tô mais aliviada agora. Pra gente seguir aqui depois desse momento de desabafo, agradecer ao Luciano, a Letícia e Karine, obrigado, vamos agradecer a ele aqui, né, por permitir que a gente, né, tenha desabafado. Espero que a galera que tá ouvindo e assistindo tenha aprendido. Não, se eles não entenderam agora, aí... Como é que é o processo pra vocês da coleta de feedback e essa interação pra melhorar o dashboard, o relatório ou a apresentação? Como é que vocês fazem esse processo de melhorar isso constantemente? Porque, como vocês bem disseram, né, Karine bateu nessa tecla, eu também, você também, Letícia, que foi, não necessariamente o que eu quero ver agora, que talvez seja tabela, vai ser o que eu quero ver depois. Eu vou entender que um gráfico de barra representa isso melhor para mim, ou até a pessoa que cria isso vai dizer. Como é que é o processo para que a gente faça esse feedback constante em cima de relatório, apresentação e dashboard, para que a gente evolua isso conforme as equipes, os times, as pessoas, porque também as pessoas podem mudar. E aquele dashboard que outrora funcionava, agora a outra pessoa que chegou e falou assim, pô, isso tá horrível. Eu não quero, não tá horrível, né? Pra ela, no mundo dela, não corresponde ao que ela gostaria de ver. Então, como é que é esse processo de feedback constante para que isso exista no processo de melhoria? Com dados. Dentro do Power BI, por exemplo, a gente tem uma parte lá de métricas que dá para analisar exatamente qual é o gráfico que foi mais clicado. Se for, por exemplo, um gráfico de segmentação de dados, um filtro, quer dizer que aquele relatório está sendo muito filtrado por alguém. E será que esse filtro que a pessoa colocou lá não deve gerar uma nova página de um dashboard exclusivo para isso? Já que ele está sempre sendo filtrado? E aí a gente elimina cliques, porque quando a gente elimina um processo de... É uma barreira, né? Se eu tenho uma barreira para acessar os dados, essa barreira seria o filtro necessário, eu posso fazer com que esse filtro fique como um padrão. Por exemplo, a pessoa sempre coloca lá os últimos 30 dias é muito necessário. Só que meu relatório ele não vem filtrado desse jeito. Por que a gente não faz já um filtro padrão desse jeito? E aí é com dados que eu vou obter esse feedback. É claro que quando a gente conversa com as pessoas, que é o padrão, isso também pode vir a ser um bom feedback, só que com dados nada melhor do que a gente fazer isso de uma forma nativa e com um dashboard do dashboard. Tem isso dentro do Power BI, tá? Que tem as métricas... Exatamente. Dashboard de métricas de uso. Exatamente. Faz automático já. Pô, seria E ótimo, aí hein, você consegue ter ver isso em outros lugares. quem é a pessoa que mais acessa o dashboard. E é a pessoa que mais usa também. E para essa pessoa que mais usa, talvez essa seja a pessoa de key user, né? Aquele que você vai realmente ir e sentar com ele e falar o que você gosta de ver, o que você não gosta de ver, porque ele vai ter mais material para essa entrevista acontecer de uma forma mais efetiva e você alterar esse gráfico, esse dashboard do jeito que você precisa. É isso aí. O dashboard de métrica de uso, para a galera que usa o Power BI, fica disponível já dentro do Power BI Serviço, que é o que você acessa online. E aí lá tem como se fosse o log, né, de tudo.
Então, tem como você avaliar por aí e ir conversando. Então, você pode aliar os dados e também ter sessão de feedback ali, né? E normalmente, quando faz um desenvolvimento maior, é entregue uma prévia, né? Que nem sobe todos os dados ainda, só pega uma prévia ali para a pessoa dar um feedback. Era isso mesmo? Tá fazendo sentido? Antes até mesmo de levar para produção e tudo mais. Então, essa parte de ter essa troca, né, e feedbacks já começa desde a implementação. Aí falando de uma implementação mais robusta, assim, né, mas de um projeto de business intelligence como um todo. Então, você já começa essa troca no processo de desenvolvimento, até para você não fazer uma coisa em vão, à toa. E aí, depois que já está aceito pelo usuário, né, tem aqueles testes de aceite do usuário, aí sim, você consegue mostrar ali o que é realmente relevante para ele. Pô. Vamos agora para a sessão do nosso podcast que é a que eu mais gosto, viu? Mas se eu tivesse no lugar de vocês, eu não sei se eu gostaria tanto. Porra, mas como eu não tô, eu curto, fechou? O que a gente vai fazer aqui agora? Nos finalmente do nosso episódio. A gente vai fazer um bate-bola rapidinho. O que é isso? Eu vou começar pela Karine, depois Letícia, Karine, a gente vai trocando, beleza? E as duas vão poder falar e podem contextualizar ou não, se quiser. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pergunta, mas você não pode pensar muito. Você tem que falar aquilo que tá no teu coração, aquilo que tá aqui, beleza? É tipo aquela da Gabi, né? Fala que eu te escuto. É isso aí. De frente com o Gabi. É um bate-bola rapidinho. Boa? Pra gente poder fazer aqui o papo. Eu vou falar assim, Karine, pá. E a Karine pode falar e pode contextualizar à vontade. E aí depois a Letícia fala a mesma coisa, e depois pra Letícia você pega de surpresa e a gente vai fazendo com ela, fechou? E eu vou endereçando pra cada um. Não pode pensar muito. Então bora lá. Por favor. Vamos lá, Karine Lago, vou começar por você, hein? Qual o seu gráfico ideal? Velocímetro. Boa. Por que quer contextualizar? Vamos lá, um gráfico de Gauss, né, o velocímetro, ele consegue adequar 3 ou 4 métricas ao mesmo tempo. Eu consigo ter a minha meta, quanto que eu já atingi, qual é o máximo que eu posso atingir e qual é o mínimo que eu vou atingir. Então eu tenho 4 métricas em um só gráfico e ele me direciona para a meta que eu quero alcançar. Boa. E para você, Letícia? Gráfico ideal? Nossa, sem pensar, Letícia. Vamos, bora. Isso é 100% enviesado pra você. Não tem um ideal pra mim. Depende do que eu quero mostrar. Depende do que eu quero mostrar. Beleza. Você tá começando em BI. Qual a dica principal que você daria? Entenda também de negócio e não só sobre ferramenta. Porque só a ferramenta não basta. E muita gente entra bitolada só em aprender 1 milhão de ferramentas, com múltiplos focos, 1 milhão de linguagens, 1 milhão de um monte de coisa técnica, e é totalmente cru na parte de negócio, e aí vai dar ruim. Não consegue dar resultado, né? Boa. Letícia, boa resposta. Karine, agora é contigo. Qual a principal dica você daria para o iniciante em BI? Saiba se comunicar. Seria pincelar uma das coisas que a Letícia falou, que é saber de negócio também, né? Então, se você sabe se comunicar, saber de negócio e ainda saber analisar dados, é impossível você não ter sucesso na carreira ou não conseguir aquilo que você quer, porque se até o Eike Batista conseguiu, né, mostrar um tanto de apresentações com gráficos que, na verdade, não eram de verdade, mas ele sabia se comunicar, então se você junta aquilo que é real Gostei. de verdade... E com um bom traquejo, né, digamos assim, você vai longe, cara. Então, assim, se eu fosse investir em alguma coisa na carreira, seria em saber analisar dados e sentar com alguém para me ensinar sobre comunicação, e não só isso, como também me expor cada vez mais a me comunicar mais. Por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui agora, querendo ou não, tá melhorando a comunicação do Gustavo, do Lucian, minha, da Letícia, porque a gente está se comunicando. E isso daí tá fazendo um sharpening, né? A gente tá meio que lapidando a nossa habilidade de comunicação cada vez mais. Então se exponha a todas as possibilidades que você tem de comunicação em público. E se a galera quiser ver essa evolução, basta arrastar esse feed aqui do Spotify, caso você esteja aqui dentro dele, vai até o final, eu sei que é muito episódio. Lá tem o primeiro episódio de 2015, que inclusive é maravilhoso, porque é o Lucian me entrevistando quase 10 anos atrás. 10 anos atrás. Nossa!
Primeiro episódio. Estamos aí desde 2015 no ar, hein? Será que melhorou? Oxe, eu tenho certeza. Eu posso estar ainda ruim, mas melhor que aquilo eu tava. Não, melhor É do que isso? não. Mas também a gente não precisa fazer muito pra estar melhor do que aquilo, né? Na verdade, seja dito. Vou começar pela Karine agora, nossa última pergunta do bate-bola. Karine, quais são as principais diferenças entre dashboard, apresentação e relatório? Um dashboard emociona, um relatório relata e uma apresentação comunica. É Porra, isso. se isso não tiver numa frase, na boleia de um caminhão, porra, eu sou um avestruz, irmão. Caralho. Muito bom, muito bom. Você, Letícia. Olhando por outro viés, seria a velocidade de consumo que você vai ter dessa informação, o nível de detalhamento e qual que é o seu objetivo ali. Então, indo pro outro lado, seriam esses 3 pontos. Fico meio puto com isso, né? Porque se você pega as 2 frases que elas falaram agora e colocava em inglês, e o Ike Batista apresentasse, todo mundo compraria, tá todo... Se a Letícia tivesse feito um post no LinkedIn falando merda entra, merda sai, todo mundo fala, nossa, que isso? Grossa. Nossa, que grossa. Agora shit in, shit out. Nossa, cara, é verdade, hein? Direto a gente reflexivo. entra nessa aqui, quando eu e a Karine a gente tem que dar nome pras coisas, pra projeto, a gente fala, nossa, mas em inglês fica tão melhor, né? Fica curtinho. Então, mas aí tem um macete, Letícia, ó. Macete, toda vez que a gente vai falar aqui no podcast ou em aula, a gente fala assim, ó, vou ensinar pra vocês agora um método que ele é infalível, muito antigo, e que se for feito com exatidão, é maravilhoso. É o método Rice and Bean. Aí todo mundo demora um pouquinho, porra, feijão com arroz. Rice and Bean, a galera, tem gente que nem se liga. Que é o método feijão com arroz, tá de boa, mas todo mundo, porra, método Rice and Bean deve ser 2 caras. Não, o cara vai no que Google, se pô. juntaram. Rice com S. Ó, a gente poderia, tanto Letícia e Karine como eu e Lucian, poderíamos estar fazendo esta aula aqui, que é uma aula, dentro das nossas comunidades só pra quem paga. Mas a gente fez de graça pra esses filha da puta que estão ouvindo, Luciano. Bando de filha da puta mesmo. O que eles têm que vai fazer? ouviu até agora aqui, tava entretido com o papo e não curtiu, não curtir, não se inscreveu no canal, 5 não ativou estrelas. o sininho e não foi na porra do Spotify das 5 estrelas. Tudo arrombado mesmo. Pô, não é possível. Eu não Você quero... sabia, ó, número, né? Mais de 70% da nossa base que escuta o podcast são 100 mil plays. 70% da base não é assinante. Canárias. Eu não quero... Eu sou longe de rogar praga. Mas se na tua casa não tem um copo de vidro com sal grosso, um olho de sogra, uma espada de São Jorge, queria falar só o seguinte pra você agora, nesse momento. Pode ser que na hora que tu vai apresentar um dashboard, o dado esteja todo cagado. Na hora que tu vai montar um relatório, a pessoa não entenda nada e fala, o que é isso? Tu não me disse porra nenhuma. E na hora da apresentação, tu trave igual o Bill Rabbit e Eminem na primeira batalha dele de MC. Exatamente. Ou os Eu não dados quero vão que isso estar todos aconteça. cagados, seu otário. Mas se tu der 5 estrelas e se inscrever, Aí, fica tudo normal, tu pô. tá. Aí, Olha aí, o vai mundo dar tudo certo gira na sua bem. vida. Gentileza gera gentileza. Exatamente. Pô, Letícia, Karine, obrigado demais pelo papo de vocês, pela conversa, pela troca. Foi incrível tê-las aqui. Uma honra estar com 2 MVPs, meu irmão. Isso aí é muita onda, hein? Muito forte. Vocês são MVP, humildes demais. Que eu como MVP, Porra, eu como ia MVP. estar com meu troféuzinho toda Tá hora. Tá maluco? maluco? Que isso, A honra obrigado, foi viu, pelo toda nossa. papo. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Luciano. Foi ótimo, gente. Muito obrigada. E ó, não vou esquecer o que o Gustavo falou, que vai aprender Power BI para se tornar MVP também, hein? Eu quero ser Anotado. MVP. Tá maluco? Eu quero ser MVP, tu olha só. A gente Challenge accepted. isso aí é muito mais. A gente fazer isso é muito mais fácil do que. A gente não tem rabo preso nenhum com o Google, É. não. Foda-se. É Power BI agora, a gente usa. Tá eu tudo vou certo. fazer, eu vou virar MVP da Microsoft e quando eu virar, eu vou postar no LinkedIn, chupa Google. Quero ver. Muito obrigado, tá falando meninas. de nada. Vocês que Obrigada. ouviram a gente até agora, muito obrigado pela audiência. Não esqueça que toda semana tem um episódio novo aqui no Analytics Talks, te ajudando com alguma habilidade importantíssima para você que é analítica e analítico de plantão, usar no teu dia a dia e elevar o seu nível de consciência sobre dados, também de maturidade analítica e, claro, de tomada de decisão. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu! Valeu!